Bom, este é o Compass and Ruler, é um programa para fazer desenhos bidimensionais usando régua e compasso. E nesse programa eu vou tentar reproduzir, ou a gente pode reproduzir, exatamente como seria o gráfico em escala, tal como descrito no problema em que o aluno desafiou o senhor professor. O problema afirma que nós temos um triângulo de base 26. Aqui eu não consegui fazer a base exatamente 26, mas eu posso corrigir manualmente. Então, sim, esse triângulo tem base 26. Ele afirma que a altura desse triângulo está na coordenada 8, que eu vou colocar aqui aproximadamente e depois vou corrigir aqui a coordenada para ficar exatamente de acordo com o programa. Para facilitar a visualização, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular na coordenada 8, para a gente poder deixar aqui a altura, uma linha guia tracejada para fazer a altura no processo de formar esse triângulo. E o senhor inventou para o problema o dado de que a altura desse triângulo media 10. Eu também vou colocar então uma linha tracejada na altura 10. Aqui o ponto deu exatamente, mas eu só vou verificar. Sim, o ponto deu exatamente na altura 10. Eu vou colocar aqui uma linha tracejada na altura 10 para facilitar construções posteriores, para a gente poder visualizar melhor. Então, o senhor diz que este ponto aqui na coordenada 8 e na altura 10 é o topo do triângulo. Só que o problema também diz que o triângulo formado por este ponto na altura 10 que o senhor inventou e esses outros dois pontos dados pelo problema é um triângulo retângulo. Coisa que a gente pode ver tanto pelo próprio desenho quanto pela ferramenta que mede ângulos aqui do nosso programinha, que não é. O ângulo é de aproximadamente 100, não é exatamente 100. Isso aqui provavelmente está aproximado. 99,6. Então, é um ângulo de aproximadamente 100. A gente sabe, por outro lado, que o problema disse que esse triângulo deveria ser retângulo. O aluno ele calculou perfeitamente que a altura do triângulo não deveria ser 10, deveria ser 12, usando as relações métricas do triângulo retângulo. Ele calculou isso perfeitamente, está certo? É um recurso geométrico perfeitamente válido. Só que, já que a demonstração cabal, usando relações métricas que são perfeitamente válidas, de que a altura deveria ser 12 não convenceu, eu vou tentar aqui oferecer ao senhor ou senhor, a senhora, não sei quem propôs esse problema, uma outra visualização de por que a altura calculada como 12 por relações métricas está perfeitamente correta. Bom, a gente sabe que esse triângulo deveria ser retângulo. E a gente também sabe que todo triângulo retângulo sempre, quando que é sempre? Sempre pode ser inscrito numa circunferência, cujo raio é metade da hipotenusa. Tudo bem? Isso sempre vai acontecer. Essa hipotenusa tem 26 centímetros, então a gente sabe que o ponto médio dela está no 13, 26 dividido por 13, dividido por 2 é 13. Então este é o ponto médio. Eu poderia também calcular usando uma ferramenta do problema, tá? Ó, então essa ferramenta aqui calcula o ponto médio, veja bem o ponto médio ali, ó. Tá ali certinho, mais ou menos certinho, né? Porque o programa é arredondado. Onde eu calculei, onde eu indiquei, certo? Então aqui a gente pode ver esse médio 2, tá ali no 13, tá certinho. E a gente pode traçar aqui a nossa circunferência com raio igual a metade da hipotenusa. E você vai ver que essa circunferência, que é uma circunferência em que se escreve qualquer triângulo retângulo que tem essa hipotenusa, porque todo triângulo retângulo está sempre inscrito em um e apenas uma circunferência que olha para ele com ângulo de 90 graus, né, em que ele é o raio. Então a gente sabe que o triângulo retângulo possível para essa hipotenusa tem este ponto aqui no topo dele, que você pode ver aqui pelo programinha, ou aqui se eu clicar nas opções, que tem exatamente a altura 12. Este aqui, então, é um triângulo que atende perfeitamente às condições do problema de ter base tamanho 26
e uma altura desconhecida, só que tendo um ângulo de 90 graus, que eu vou demonstrar aqui, ó, que é efetivamente 90 graus, certo? Então, este triângulo aqui, que é o que o aluno calculou perfeitamente como tendo altura 12 e não altura inventada 10, ele tem altura 12, é o triângulo retângulo que o problema descreve. Senhora afirma, ou senhora afirma, que não há como garantir que esse problema está em escala, e eu perfeitamente posso assegurar para você que não tem como garantir que o problema realmente está em escala. Não tem como garantir. Este desenho que eu acabei de fazer está. E as medidas estão aí provando, por A mais B, que a altura de 12 está correta. Mas eu poderia afirmar que eu quero efetivamente ter um triângulo retângulo que tem exatamente esse ponto na coordenada 8 e a altura 10 e esse ponto na origem, que eu vou admitir que o ponto na origem está perfeitamente bem indicado no problema. Nesse caso, eu posso garantir para você que a base dele ou não vai ser a 26 e vai estar no eixo X, como efetivamente não está. Se esse aqui fosse o ponto e a base dele estivesse no eixo X, a base aqui dele seria 20 e pouquinhos, certo? Não vou calcular exatamente quanto, seria 20 e pouquinhos e não 26. Deu para ver ali, né? Se não deu para ver, vou mostrar de novo. Tá aqui, certo? Ou então dá para garantir que a base é 26 e não está no eixo X, de forma que o cálculo do trabalho que o problema propõe, usando apenas a área do triângulo como se a base dele fosse o eixo X, não está correto. Porque daí eu teria que considerar as partes que estão acima e abaixo do eixo X e os trapézios que provavelmente iam se formar. Para você ter uma demonstração, eu vou tentar construir aqui. Aliás, eu vou construir geometricamente o triângulo que tem este ponto que o senhor inventou com coordenadas 8 e 10, e tem um ângulo de 90 graus nesse ponto, e tem a base de 26. Bom, a gente sabe que se ele tem a base de 26, eu posso achar o lugar geométrico de todos os pontos que estão a 26 centímetros da base usando uma circunferência. A 26 centímetros da origem, usando essa circunferência. Então, essa nova circunferência maior que eu acabei de traçar é o lugar geométrico de todos os pontos que estão a 26 centímetros da base. A 26 centímetros da origem. Tudo bem? Que é o que a gente quer. Nesse caso, para ter esse ponto no 0, 0 e ter esse ponto que o senhor inventou no 8, 10... a gente teria que o outro ponto do triângulo, né, que permite que esse triângulo tenha uma base de 26, é este aqui. Então, este é o triângulo. De forma que o trabalho realizado perdão, deixa eu só ocultar ali o objeto, de forma ali que o trabalho realizado, que é o que o problema pretende calcular, não é mais só a área do triângulo que o problema tinha desenhado. Agora ele vai ser, na verdade, toda a área entre esse triângulo novo que eu acabei de achar e o eixo X, sendo que essa aqui vai ser a região de trabalho positivo e essa aqui vai ser a região de trabalho negativo. Como aparentemente o problema quer
que o aluno não faça essa magia geométrica que eu acabei de fazer, e sim calcule a desgraça do trabalho, o abençoado trabalho, não tem nada de ruim no trabalho, o abençoado trabalho, usando a cara do triângulo representado, eu acho que é muito seguro, afirmar que o triângulo correto é o triângulo que o aluno calculou, que tem altura 12, e não um triângulo com dados inventados. Certo? Porque o problema dá informações suficientes para se saber a altura do triângulo. O aluno calculou usando relações métricas do triângulo retângulo, que é muito mais rápido, e eu demonstrei aqui usando geometria euclidiana pura. Sem álgebra. É suficiente as informações, ou são suficientes as informações do problema. O aluno calculou certo. O trabalho é 26 vezes a altura 12 dividido por 2. 26 vezes 13. Aliás, errei. É 26 vezes 6. O trabalho é a base 26 vezes a altura 12 dividido por 2. 26 vezes 6. Ou 13 vezes 12. Certo? 13 vezes 12 que por acaso dá 156, que foi o que o aluno afirmou. O aluno está certo. O dado inventado de altura 10 para esse triângulo é incompatível com as informações do problema. Não é possível o triângulo de altura 10 na coordenada 8 com base 26 ser retângulo. O aluno está certo. E eu acho que a explicação basta.